galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gaki e se você está por aqui, é porque você veio atrás de mais uma aula de Papo de Ciências aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora aproveitar essa aula de Papo de Ciências. E vocês sabem que não dá para papear sozinho, então para papear aqui comigo, eu trouxe a professora Karen Alencar. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, eu sou a professora Karen, vim acompanhá-los aqui, vim bater um papo aqui de ciências. É isso mesmo, bater um papo. E a galera de casa já sabe como é que funciona. A gente começa nosso bate-papo aqui com assuntos muito relevantes e vocês dão continuidade aí na sala de aula, tanto com seus colegas como com o professor de vocês, certo? Então vamos conversar sobre alguns assuntos, debater. Ciências é muito legal e vale a pena a gente papear por aqui. Você não acha, professora? Com certeza. Posso colocar o título da nossa aula de Pode. hoje? Deixa eu só falar, a gente está mudando um pouquinho o foco, tá? Quem está sempre acompanhando as aulas de ciências aí pelo repositório, né? Ou pelo YouTube, sabe que a gente está indo falando de alguns materiais, como era antigamente, como é hoje. Hoje a gente já vai mudar um pouquinho, a gente continua falando de materiais, tá? Mas agora a gente vai falar de características. E o que são as características? Resistência, transparência, flexibilidade, entre outras, tá? E aí hoje a gente começa com a resistência, certo? Então eu vou colocar na telinha para vocês. Bora lá. Então, título da aula de hoje, materiais e a sua resistência, certo, professora? Certo. Então, a gente vai testar aí a resistência de alguns materiais. Combinado. Mas o interessante é que não tem nada aqui, você viu, né? Não sei com quais materiais, mas tudo bem. Calma, professora. Vamos lá, habilidades para quem está em casa, EF02, CI02. Essa é a habilidade de hoje, que fala, né, de diferentes materiais. E aí a gente hoje, vou até chamar atenção para cá, flexibilidade, dureza, transparência. Hoje a gente começa a falar o que seria a dureza, que é a resistência, tá bom, Pro? Certo. Podemos? Vamos lá, deixa eu até ver aqui, antes da minha fichinha. Professora, eu fiquei sabendo, alguém me disse, o oráculo. Fofoca. Porque ele é fofoqueiro. Entendi. Tá, deixa eu falar pra galera aí. Oráculo, vocês não conhecem, mas fofoqueiro. E aí ele me contou que a professora Karen é professora também de língua portuguesa. Confirma? Confere. Confere. Professora, eu não tenho material nenhum para trabalhar essa aula. Você percebeu? Percebi. Mas a gente precisa fazer essa aula. Com certeza. Será que você, puxando aí da sua memória, não consegue lembrar de nenhuma história em que a gente possa trabalhar a resistência dos materiais? Uma história que aí a gente traz para a galera, já conversa sobre a história, e aí conversa sobre a resistência dos materiais. Puxa aí da sua memória. Achei. Que rápido, né? Nenhuma reação, só achei. Achei, já estava buscando na minha memória, quando você estava falando, já estava assim, E cadê? Achei. Vou buscar. Você vai sair? Fica aí. Fica aí que eu vou buscar, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Espera um pouquinho, só um pouquinho. A gente chama o coleguinha para participar da aula, o que a coleguinha faz, vai embora e deixa você aqui no meio da aula. Ela disse que vai voltar. Eu acredito? Não sei. Vamos esperar. Professora Karen, se você estiver ouvindo, volte. Só tem eu e Raíssa. Precisamos de um terceiro elemento, certo? Cheguei. O Certo. oráculo te fofocou. Esse avental já foi usado na minha aula também. Ah, é? Deixa eu pedir para o oráculo Tem mostrar. uma história aqui, viu? Mostrar Deixa eu ver, esse acho que é avental aqui mais de que ele vai pertinho. mostrar. Deixa eu ver se ele consegue mostrar de pertinho. Tem uma história aqui, viu? Olha, ele deu um enfoque bem aqui. Tá. Ô, professora, você sabe que aqui as aulas de ciências são bem curtinhas, né? Sim. São rapidinhas, né? É. Então não vai dar tempo da gente ficar contando a história, mas eu fiquei sabendo também, pelo oráculo, Certo. que é fofoqueiro, que essa história é de uns irmãos aí que constroem umas casas Sim, os de irmãos. materiais diferentes.
porque eles, né, querem se proteger. Umas casas dão certo, outras não. É essa a história? Sim, ó, é essa história. Você falou que já usou esse avental na sua aula. Já. Então, eles sabem que história que é. Conhece? Quem assistiu conhece. Ah, então, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui na minha telinha, na minha lousa. Ah, tudo a ver. Essa história. Como é o nome? Os Três Porquinhos. É disso que a gente vai falar. Ciências com língua portuguesa, não é isso, professora? Combina. Então, a gente vai falar da história dos três porquinhos neste momento. E, professora, eu acabei de dizer, né? Então, você sabe, você já contou essa história. Os três porquinhos, eles construíram casas. Sim. De materiais diferentes. 3 materiais. Esses materiais eram distintos, quer dizer, diferentes, e também possuíam uma resistência diferente. Sim. Mas não conta ainda. Não, eles vão ver, tá? E aí, dá uma olhada na imagem. Eu vou pedir para o oráculo mostrar cada uma delas em particular. Vamos começar por essa daqui de cima, tá, oráculo? Essa. Ih, arrasou, oráculo. É essa. A gente vai começar por essa, certo? Certo. Observe bem, professora. Essa casa era feita de que material? De palha. Palha. Eu vou confirmar, posso? Pode. Tá. Palha. Muito bem. Então, a primeira casinha era feita de palha. Um dos materiais usados. Sim. Um material que não é muito resistente. Então, Você falando de resistência e palha, não combina muito. se a galera perceber, eu acho que essa casa já está se desfazendo aqui, ó. Né? Mas vamos para a segunda casinha? Vamos. É a hora de eu deixar o quê? O oráculo doido. Oráculo ali, ó. Lá em cima, oráculo. Aê! Tá dando Errada spoiler. foi quem? Errada foi a professora que montou o PPT tudo errado. Esse foi errado. Pro, de que material era essa casinha? Madeira. Tá, vamos ver. Madeira. Mas, Pro, presta atenção. O que está acontecendo aqui? Ela também tá voando, tá indo embora, É. né? Se desfazendo. É. Com o Agora- sopro agora- do lobo. Agora vamos para de baixo aqui. E aí eu vou até chamar a atenção para uma coisa. Perceba que, olha onde estão os três porquinhos. Tudo aqui dentro, obrigado. Escondidinhos. Pois é. E do que era feita essa casa? Tijolos. Ah, tijolo, certo? Então, 3 materiais distintos que possuem resistências diferentes, correto? Sim. Posso afirmar isso? Pode. Tá, então já sabemos aí os materiais. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Posso para o próximo aqui? Vamos lá. Então, por que a casa de tijolos foi a única que o lobo não conseguiu derrubar? Porque é a mais resistente. O material mais Ah. resistente. Palha, madeira e tijolo. O tijolo é o mais resistente. A professora Karen utilizou a palavra certinho. Nesse caso, o material mais resistente entre esses 3 é o tijolo. Sim. Por isso, foi a única casa que continuou de pé após o sopro aí do lobo mau, correto? Sim. Professora, pergunta, não estava no script, estou fazendo aqui do nada. Certo. O que define se o material é resistente ou não é? É ao que ele é comparado, tá? Ah, então vocês vão falar para mim, palha não é resistente, professora, nada resistente. Mas e se eu pegar a palha e o algodão? Qual será que é o mais resistente? A palha ou o algodão? E aí, professora? Aí eu fico com a palha. Pois é. Então, em algum momento, a palha pode ser o material mais resistente. É que depende a qual outro material ele está sendo comparado. Se eu comparar com a madeira, Aí não, aí Aí ele ela vai perde. ser... No caso da casa dos 3 porquinhos, das casas, né? Que aí a gente tem palha, madeira e tijolo. Aí sim a palha é a menos resistente, tijolo é a mais resistente, ok? Então, a gente tem que ver também o que a gente está comparando esse material, para aí poder definir se ele é resistente ou não, certo? certo. Vou correr, que o tempo está acabando e eu ainda tenho coisa para falar, certo? Bora lá, professora. Então, o tijolo é o material mais resistente, então no caso ele é mais resistente que a madeira, e a madeira é mais resistente que a palha, tá? Então, tem uma sequência aqui,
né? O oráculo, nesse momento, deve estar falando lá em cima. Devia ter montado o PPT desse jeito desde o começo. Não montou, bagunçou tudo para mim, agora tá bonitinho aqui. Não é isso, professora? Sim. Provavelmente. Concordo com ele. É, por isso que depois ele fica fofocando de mim. Então, é isso. No caso aqui, entre esses 3 materiais, a palha é a menos resistente. Mas a madeira é mais resistente que a palha, mas é menos que o tijolo. Deu para entender? Deu. Então, a gente tem que comparar para definir qual é o mais resistente ou menos resistente. Sim. Certo? Pro, se eu colocar aqui, por exemplo, tijolo e aço, uma casa de aço, qual vai ser a mais resistente, tijolo ou aço? O aço. O aço, deu para entender? Porque e aí, ó, vamos lá, o tijolo vai ser menos resistente que o aço, mas vai ser mais resistente que a madeira. Sim. Certo? Isso não vai mudar. Não vai mudar. Deu para entender, né? Deu. Muito bom. E aí, tem uma sugestão de atividade para vocês que é a seguinte. Temos 2 pontes aí. E eu quero saber qual é a ponte mais resistente. Lembrando que a palavra da aula hoje é resistência, ok? A ponte mais resistente vai ser a ponte de madeira ou a ponte mais resistente vai ser a ponte de aço. Essa eu não vou responder. Não, é sugestão de atividade. Deixa a galerinha de casa fazer o quê? Pensar, não é isso? Ou bater papo para descobrir. Isso mesmo. Que tal fazer uma roda de conversa e conversar entre os colegas e o professor para definir aí qual é a ponte mais resistente? De repente, vocês também definem qual seria menos resistente que a madeira, por exemplo. Sim. Não é? Acho que é mais legal também fazer isso, certo? Com certeza. Beleza. Sugestão de atividade feita. Agora a gente tem o que a gente trabalhou na aula de hoje. Então, hoje, nós reconhecemos a resistência de diversos tipos de materiais e como isso impacta diretamente em sua durabilidade. Por quê, professora? Porque quando o lobo foi soprar as casas, a de palha se desmanchou. A de madeira também. Qual foi a única que resistiu? De tijolo. Então, no caso, a casa de tijolo vai ser a que vai durar mais. Correto? Correto. Então, a resistência impacta diretamente na durabilidade, no tempo que ela vai durar. Certo. Certo? Ok. Não esqueça de realizar as tarefas, tanto as tarefas propostas aqui durante a aula, como as tarefas que estão lá no sistema de tarefas esperando por vocês, certo? É realizando as tarefas, realizando esse papo que vocês compreendem todos os conteúdos das aulas. Lembrando também que hoje a gente só inicia esse conteúdo falando de resistência, mas a gente ainda vai falar de flexibilidade, de transparência, entre outros. Certo, Pro? Certo. E vamos lá, vamos para a nossa avaliação. E aí, quem curtiu a aula de hoje tem que fazer o quê, professora? Avaliar positivamente. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso? Com certeza. Professora, quero propor um desafio, falta 30 segundos. Se eu tivesse uma casa de vidro, seria mais resistente que a de madeira ou menos? De vidro? Vidro. Você me pegou. E agora? E agora, professora? E agora? Eu acho que é menos. Pensa no copo de vidro. Ele quebra com facilidade. A madeira não. Pois é. Então, eu quero morar aonde? Na de madeira. Ah, pensei que você ia querer na de vidro. Não, na de madeira. Vamos lá. Muito obrigada pela participação, professora Karen. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por estarem juntinhos com a gente. A gente volta numa próxima aula de ciências. Beijão. Tchau, tchau.